Bem, a aula é sobre sistema cardiorrespiratório e eu trouxe também para vocês a estrutura hepática do porco, tá? Todas as estruturas que vocês estão visualizando aqui é de um porco, exceto o coração, que é de boi, tá? Então vamos por partes. Eu retirei do sistema cardiorrespiratório a estrutura da faringe e da laringe. Por quê? Porque o aparato cardiorrespiratório desse porco, desse animal, ele veio dilacerado, ele veio cortado. Então, o objetivo da aula primeiro é identificarmos as estruturas e depois fazermos uma traqueostomia. O que é isso? Nós tentarmos simular um movimento respiratório por inflar e murchar o pulmão, tá certo? Então vamos lá por partes. Aqui eu tenho a estrutura da faringe e da laringe, tá? Essa área que vocês estão visualizando aqui é a estrutura da epiglote, da região da glote, que diferencia através da deglutição e da respiração sua abertura ou seu fechamento. Por quê? Se houver o seu fechamento, a glote se expande, ela vai para a cavidade anterior, abre espaço para a entrada de ar e ela vem em direção à estrutura da traqueia, tá? Que é por onde eu estou colocando o dedo, que é esse orifício aqui, ó, que estaria automaticamente conectado à traqueia aqui. Na cavidade anterior, eu já tenho uma outra estrutura, que é a estrutura do canal do esôfago, que é por onde a glote se expande, retrai, e ela favorece a passagem do quê? Do alimento. Ó, já é essa estrutura aqui, ó. A estrutura do canal do esôfago. O esôfago, ele fica atrás da estrutura da traqueia, ó. É esse orifício aqui, é esse canal, que tem como objetivo, através da peristáltica, ou movimentos peristálticos, levar o alimento até a cavidade estomacal, onde vai ocorrer o processo da segunda digestão. Tudo bem? Tudo bem? Bom, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho pulmão direito e esquerdo. É importante lembrarmos que no porco, assim como no humano, o pulmão do lado esquerdo ele é um pouquinho menor. Ele tem 2 lobos. Por quê? Porque ele está levemente inclinado em direção ao coração. E o coração preenche esse volume do lado esquerdo. Então o direito acaba sendo um pouquinho maior. Ele está cortado aqui, ó, porque a vigilância sanitária corta parte desses materiais por questões de segurança. Assim como esse órgão hepático também está dilacerado, percebe-se que a estrutura da vesícula biliar foi retirada, tá? Por 2 motivos. Primeiro, por conta da extração, porque a vesícula biliar pode ter alguns cristais de calcita, e isso financeiramente é muito favorável para o açougueiro. Ele é utilizado em farmácias de manipulação para a produção de medicamentos, tá? E aqui eu tenho um coração, que é o coração do porco, tá? Ele também vem dilacerado, para ver se ele tem ou não alguma anomalia. É uma característica de todos os açougues. Essa musculatura que nós estamos vendo aqui, ó, seria a estrutura que divide o lado direito e esquerdo do coração. Por quê? Porque é a estrutura do miocárdio. Tá? Eu vou tentar mais ou menos organizar a estrutura do coração como se ele estivesse na íntegra. Ele estaria assim, ó. Deixa eu colocar para vocês, assim, nessa posição, tá vendo? Essas válvulas que estão aqui, ó, superiores são as veias cavas, tá? Aqui seria a saída da artéria aorta, onde eu tenho a passagem do fluxo de oxigênio, e as veias cavas superior, mediana e inferior, trazendo sangue de todo o corpo rico em gás carbônico. Eu vou abrir para vocês terem uma noção, uma ideia. Olha só, aqui então seria o que, professor? Esse seria o lado esquerdo, onde eu tenho a válvula mitral. A parte superior é o lado esquerdo, a inferior é o ventrículo esquerdo, tá? Aqui eu teria o lado direito. Vocês estão vendo como se estivesse do lado esquerdo, tá? Desculpa, do lado esquerdo, mas ele está cortado, porque anatomicamente ele está fazendo esse movimento aqui, tá? É como se estivesse do lado direito. Do lado esquerdo, mas representa o lado direito. Do lado direito eu tenho o quê? Eu tenho o átrio direito, eu tenho a válvula tricúspide e eu tenho o ventrículo direito. Vocês lembram a função das válvulas? Vocês têm a lembrança da função? Impedir o refluxo. Lembra? Uma vez o sangue, uma vez o sangue passando do átrio para o ventrículo, a função dessa válvula é impedir que esse sangue volte. Então as válvulas têm esse papel, têm essa função. Aí, anatomicamente, eu trouxe o de boi para termos uma real ideia de
como que é a morfologia desse coração. Então, anatomicamente, ele está assim, ó. Ele está nessa disposição. Tá vendo como ele tem um leve inclinamento para o lado esquerdo, também assim como o nosso? A outra coisa, tá? O de galinha é o contrário. O de galinha é inclinado para o lado direito, de aves, né? Então, assim, ó, de boi tá assim. Olha a quantidade de camada superficial de gordura, gente. Isso tem a ver com a dieta do animal também, assim como a nossa, tá? É justamente nessas estruturas que acomodam numericamente esse tipo de gordura. Olha só como ele está. Então aqui seria o miocárdio, muscularmente ele é bem mais espesso, né? Olha só, essas fendas que vocês estão vendo aqui, ó, são parte constituinte das válvulas, ó. Aqui seria a válvula mitral e aqui seria a válvula tricúspide, ó. Olha só, tá vendo, ó? Essa cavidade que vocês estão vendo aqui, esta aqui em particular, essa estrutura ventricular. Essa parte superior é a estrutura atrial, portanto são os átrios, tá? Aqui eu estou falando do átrio esquerdo, como eu disse, parece estar do lado direito, aqui ele foi cortado e por conta da disposição. Então aqui é o átrio esquerdo, aqui a parte da estrutura ventricular esquerda, tá? Olha só, olha a ramificação das válvulas, para vocês terem uma ideia da disposição. Ele estaria assim, tá? Fechadinho assim, assim, olha lá, anatomicamente assim. Então aqui, aí sim, tá? Aqui eu tenho, para vocês que estão vendo daí, ó, aqui a estrutura direita, então átrio direito, ventrículo direito, aqui átrio esquerdo, a aorta, depois ventrículo esquerdo e a aorta saindo por aqui, por essa cavidade aqui, ó, maior. Tá? Bom, fígado. Praticamente sangue coagulado, né? Se nós pegarmos e analisarmos, uma estrutura super simples. Quando eu falo simples, não significa que não tem atividade complexa, pelo contrário. O fígado tem mais de 650 diferentes funções no corpo. Ele tem função orgânica e tem função glandular. Então tem uma função muito importante. Por quê? Porque primeiro ele faz todo um processo de desintoxicação do fluxo sanguíneo, é como se ele filtrasse todas as impurezas presentes, elas praticamente ficam retidas aqui, mas ele também secreta um volume muito grande de hormônio, que como vocês viram na aula passada, vai desde controle de cicatrização até mesmo para o nosso humor. Então ele tem um papel muito importante. Sem contar também que no sistema digestório, o fígado acaba participando diretamente do processo de emulsificação de gordura, por conta da presença de uma vesícula que deveria estar aqui, mas ela foi retirada, que é a vesícula biliar, que secreta a bile, né? E a bile tem esse papel aí de converter gordura líquida em gordura cristalizada. Como eu disse, aqui nós temos o pulmão, essa é a disposição dele, tá? Então ele estaria assim, ó, assim. Só como ele foi cortado aqui, tá? Pelo açougue, por conta da vigilância sanitária. Então assim, o que eu vou fazer? Com a ajuda da colega aqui, ó, da nobre e ilustríssima colega. Por esses orifícios, onde nós vamos iniciar, ó, aqui a propriedade é fossas nasais, eu tenho a estrutura da faringe, a estrutura aqui, ó, internamente aqui, ó, da laringe, ó, eu tô com o dedo nas cordas vocais, ó, aqui, ó, nessa altura aqui, ó, das cordas vocais, então já é a estrutura da laringe, traqueia, a traqueia se subdivide com os brônquios, depois subdivide mais ainda, que são os bronquíolos, e na extremidade dos bronquíolos eu tenho os alvéolos pulmonares, onde ocorre aquele processo chamado hematose, troca do gás carbônico pelo sangue rico em oxigênio. Tudo bem? Lembra da circulação curta, circulação longa? Circulação curta, coração, pulmão, coração. A curta sai do ventrículo direito, vai através da artéria pulmonar até o pulmão realiza hematose pelos alvéolos, volta pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta e manda sangue rico em oxigênio para o corpo todo. Tudo bem? Então vamos lá, por gentileza. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, vou pedir para ela inflar um pouquinho. Ah, pode ir, vai lá. Não foi nesse. Acho que foi nesse aqui, né? Vamos ver. Vai, vamos ver. Pode virar.
Vai. Pode ir. Por onde? Tava dando certo? Acho que não é para dar certo. Vamos mudar aqui de estratégia. Vamos lá. Vai, vamos ver. Vai. 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 Deixa eu ver só um instante. Vai. Só um instante. Só Deus na causa, né? Momento que é para acontecer. Vai lá, vamos ver se vai. Vai, pode ir. Gente, eu sei que vai ter que ser um motivo de honra aqui agora. Vamos ver se eu consigo. Vai, vamos ver. Vai. 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 Na verdade, ele aumenta o volume muito mais que isso, tá? É que, na verdade, tá furado, por isso que não vai tanto assim. Mas, dentro desse volume, ele chega a aumentar até 5 vezes esse volume que tá aqui, ó. Aumentaria, na verdade, né? Ó, esse seria o movimento de inspiração e expiração. Só um detalhe importante, tá? Só um instantinho, por gentileza. Tá vazando aqui. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu coloquei uma tabelinha para vocês explicando sobre o movimento respiratório. Então, como que funciona? Quando eu inspiro, consequentemente ocorre o quê? Então, assim, eu inspiro, ó, né? Eu relaxo ou eu distendo o meu diafragma? Eu distendo. Consequentemente, a pressão diminui e facilita a entrada do ar, tá certo? Quando eu expiro, o que acontece com o diafragma? Ele retrai, não retrai? Então, expande a musculatura intercostal. Aumenta a pressão interna, dificulta a entrada do quê? De ar, muito bem. Tá certo? Isso é muito importante sabermos, tá? É assim, eu vou deixar vocês manipularem à vontade, pode tocar. Eu só quero saber se vocês querem fazer perguntas antes de deixar vocês manipularem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por gentileza. Pode perguntar o que vocês quiserem. Por favor. Quer perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Quando uma pessoa vai fazer uma revascularização, ela usa a veia safena. Onde é que entra essa veia para fazer a ponte? Em primeiro lugar, assim, quando a pessoa vai passar por um processo cirúrgico para a implementação da veia safena, da ponte de safena, primeiro precisa saber qual é o vaso que está comprometido. Geralmente são os coronários, que estão mais próximos do coração. Tá certo? De repente aconteceu uma dificuldade de expansividade, relaxamento desse vaso, por algum motivo. De repente pode ser idade, de repente pode ser queda proteica. Então ele retira-se um vaso, geralmente da perna, e implementa próximo, ou implementa-se no lugar desse vaso que foi comprometido. Geralmente são as coronárias, que são os vasos mais próximos do coração. Porque eles têm uma função muito grande de distensão e relaxamento. Então é comum, com o passar do tempo, é comum nesse tipo de cirurgia, né, as pessoas sofrerem esse processo de ação cirúrgica. Professor, Pois não. Referente à bebida, sobre a cirrose, como é que o fígado fica? Então, com o passar do tempo, o fígado vai sofrendo uma resposta de defesa por conta do excesso de álcool no corpo. E a cirrose nada mais é do que um quadro inflamatório em alguma propriedade específica do fígado. Então, quando você tem o desenvolvimento de uma cirrose, que pode ser decorrente do álcool, mas ela também pode ser decorrente, por exemplo, de ação medicamentosa. Você sabia disso ou não? É comum pessoas desenvolverem cirrose medicamentosa. E existe até um outro perfil de cirrose, de um alto índice glicêmico. Pessoas que têm alta ingestão de açúcar também podem desenvolver um tipo de cirrose, né? Uma cirrose hepática glicêmica. E aí o que acontece? Tem que fazer a ação cirúrgica do tecido comprometido. E o importante do fígado, que vocês precisam saber, é que ele tem uma capacidade muito grande de regeneração, porque ele é formado por tecido simples, tá? Apesar de ter uma fisiologia complexa, ele é formado por tecido simples. Então é por isso que você consegue regenerar parte, até 75% do fígado pode ser regenerado. Quem quer perguntar mais alguma coisa? Por gentileza. Querem perguntar sobre as propriedades, sobre a função? Querem perguntar? Não? Bem? Então sintam-se à vontade, tá?